muito se fala sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial, muito devido, claro, à especulação e uma super euforia que o mercado está tendo. E um grande exemplo disso é justamente a Google, que recentemente captou cerca de 32 bilhões de dólares para financiar os seus investimentos em inteligência artificial, né, usando, claro, dívida de 100, uma dívida, né, títulos de dívida com vencimento em 100 anos, né, um bonds de 100 anos. Mas por que, que muitos estão se preocupando com isso, né? Ah, a Google só captou 32 bilhões de dívida, não é um valor muito alto, né, tal. Mas o que preocupa aqui é justamente que quando a gente olha para o passado, as últimas empresas, né, de tecnologia que captaram uma dívida, né, que contraíram uma dívida com vencimento em 100 anos, foi justamente a Motorola e a IBM, né, em 97 e 96 respectivamente. Só que, que tem a Motorola e a IBM? O que tem essas datas? Bom, essa dívida de 100 anos que foi contraída por essas empresas foi justamente faltando 4 a 5 anos, né, para o estouro da bolha.com. E essas duas empresas, depois que teve esse estouro da bolha.com, nunca mais, não é que nunca mais, né? Mas hoje em dia, essas empresas não são mais relevantes, né? Tão relevantes como eram antes. A Motorola, por exemplo, antes era uma gigante no setor de telefone, né? Fazia celulares e tal. Hoje em dia é meio que irrelevante, não compete com Apple, Samsung, Xiaomi talvez. A IBM, mesma coisa, hoje em dia não é uma empresa lá muito importante. Tem alguns serviços assim, como atualização de software e tal, né? Acho que do COBOL, mas não é lá, assim, uma empresa que se destaca, que atrai a atenção dos investidores, que atrai a atenção do mercado. É mais uma empresa no setor de tecnologia, assim. E muitos, né, o mercado agora olha para essa. O mercado agora, os investidores agora, né? Muitos especialistas estão olhando para isso e pensando, cara, será que a gente não está entrando em bolha? Porque a última vez que foi, né, que uma empresa contraiu uma dívida com vencimento em 100 anos foi lá próximo da bolha.com. Né? E além dessa preocupação com a bolha, também tem, né, muitas pessoas preocupadas com a Google agora simplesmente não ser mais uma empresa relevante. Justamente porque, contraiu uma dívida de 100 anos, né? As últimas duas de tecnologia que fizeram isso, né, depois de alguns anos, algumas décadas, se tornaram meio que irrelevantes, entre aspas. E será que vai acontecer o mesmo com a Google? Será que a gente também está em bolha, assim como a gente estava em 1997? 97 não, né? Como a gente. 97 e 96 de certa forma era bolha, assim. E aí teve o estouro da bolha em 2001, 2000. E aí quando a gente pega aqui o preço sobre lucro, né? O, basicamente, se você comprar uma ação, né? Um pedaço dessa empresa hoje, quantos anos vai demorar para você ter o retorno desse dinheiro, a gente vê que o da Google aqui está em 27 anos, né? Quase 28 anos. Então se você comprar uma ação da Google hoje, pelo lucro que a empresa teve, supondo que o lucro não caia, você vai demorar cerca de 28 anos para ter o retorno desse dinheiro. Só para ter o retorno, não é nem questão de, se você botou 100 dólares, para você receber esses 100 dólares de volta, são quase 30 anos, né? Um valor, é um tempo muito grande. Quando a gente pega a Tesla, 400 anos, então, tipo, será que o mercado não está precificando um pouco errado? Será que ele não está pegando um valor futuro muito alto e trazendo para o presente? Né? Tal como aconteceu na bolha.com, a gente pega aqui a Nvidia, 41 anos, quase 42 anos, para você ter o retorno do seu dinheiro. Só o retorno, não é nem questão do lucro, né? Para ter um lucrinho a mais. Apple, mesma coisa, 33 anos, quase 34. Amazon, 28. Meta, 27, né? Meta no caso do Facebook. E Microsoft, quase 25 anos. Então, né, os investidores como um todo estão assim um pouco preocupados porque, cara, será que isso não, será que a gente não tá em, será que o mercado como um todo não tá numa bolha? Será que não tá tendo uma precificação errada? E aí quando a gente pega aqui o investimento, justamente aqui essas big techs, essas empresas de tecnologia querem fazer, né? A gente pode ver que o investimento que eles pretendem investir só em 2026 representa mais de 2% do PIB. Né? A gente pega aqui a Meta, a Amazon, Microsoft e a Alphabet. A Alphabet, no caso, é a Google. E, assim, a gente pega aqui uma, duas, três, quatro empresas pretendem investir cerca de 2% do PIB em um só ano. Assim, é um valor muito alto, né? Isso também reforça a ideia de alguns especialistas de que o mercado está entrando em bolha. É possível que daqui a alguns anos, ou até mesmo nesse ano, a gente veja essa bolha estourar. E quando a gente vai ver, né, quantos dólares, né, quantos bilhões de dólares representa esse 2% do PIB? Cerca de 600 bilhões.
Essa matéria aqui diz que eles vão investir cerca de 600 bilhões, né, 602 bilhões, que é o valor projetado, mas teve matérias que eu vi que estavam falando que eles vão investir cerca de 660 bilhões. Então a expectativa é entre os 600, 690, 700 bilhões, né? Vai variar entre essa faixa. Só que, beleza, né? Beleza, vai ter um grande investimento. Só que tem uma coisa, quando a gente faz um investimento em algo mais produtivo, né? Por exemplo, inteligência artificial, beleza, você vai ter um ganho de produtividade, tudo bem. Você vai conseguir demitir pessoas, porque você vai ter uma IA trabalhando para você, você vai ter um lucro maior. Só que tem algumas empresas que saem prejudicadas. Por exemplo, a Fortinet e como que é o nome? Acho que é CrowdStrike, acho que é assim que fala. Mas enfim, e essas empresas aqui, basicamente, elas vendem software de segurança e tal. E justamente a inteligência artificial ameaça um pouco o negócio dessas empresas. Tanto que a gente pode ver aqui, né, que a gente teve a Fortinet com um topo histórico em fevereiro, e desde então veio caindo. A CrowdStrike teve o seu topo em novembro de 25 e seguiu caindo. Desde então, e elas estão aqui num preço bem parecido. E assim, quando a gente tem uma grande revolução, né, um aumento na produtividade, os meios antigos sofrem, né? Por exemplo, o cara que vendia cavalo, vendia carroça, quando começou a ter carro, ele começou a vender menos, então ele já perdeu uma parte da sua renda. E, por exemplo, né, agora outro setor que também vai sofrer, agora não é nem tanto pelo IA, mas vai sofrer um pouco mais, só que pela questão das criptomoedas, é justamente as empresas de cartão de crédito, né, como a Visa e a Mastercard. Mas por que eles vão sofrer? E bom, o principal motivo, né, dessas empresas sofrerem é justamente porque para você fazer um pagamento no cartão de crédito, você não, né? Mas o lojista que está te vendendo o produto, ele tem que pagar uma taxa pro cartão. Acho que era 2%, 2,5%. Não vou lembrar o valor exato, mas é mais de 2%. Pelo menos na matéria que eu tinha visto, acho que era 2%, um pouco mais de 2%. Só que quando você utiliza, por exemplo, stablecoins, né? Na rede da Solana, por exemplo, na rede da Solana, para você fazer um pagamento é questão de centavos ou até zero, é uma taxa zero, por exemplo. Você economiza muito em taxa, você faz uma transação mais rápida. Você não vai ter, por exemplo, é de noite, é final de semana, então eu vou limitar o valor. Não, você não tem esse problema. Você consegue fazer um pagamento internacional pagando uma taxa muito menor do que você pagaria para fazer isso com um cartão de crédito. Não tem limitação de horário, de valor, nem nada. Então essas empresas eles acabam sofrendo, né? Porque agora tem uma forma de fazer pagamento mais rápida, mais barata e de certa forma até mais fácil. E desde então, a gente pode ver aqui que essas empresas atingiram seu topo aqui em junho. Junho foi a Visa mas foi bem próximo também esse primeiro topo com esse último topo da Mastercard em agosto. E desde então eles vieram caindo, justamente porque o setor de criptomoedas ameaça o negócio dessas empresas. E a inteligência artificial, o mercado cripto, eles trazem, né, justamente um aspecto deflacionário. Por um lado, se por um lado, né, eles vão trazer aumento de produtividade, vai facilitar a sua vida. Por outro lado, eles também acabam trazendo um efeito deflacionário que, por sua vez, pode causar uma crise. Né? Geralmente, quando a gente tem uma grande revolução, beleza, você consegue produzir mais, ter mais riqueza, mas para você conseguir aproveitar dessa riqueza e tal, você tem que ter uma limpa, né? Fazer uma limpa no mercado para tirar os improdutivos. E isso geralmente causa uma crise. E além disso, tudo que eu disse, né, sobre a questão de bolha na IA, que os analistas, os especialistas estão preocupados, a gente também tem uma outra coisa que preocupa muito também o mercado, né, uma parte do mercado, claro, que é justamente essas empresas de tecnologia que investem em outras empresas de tecnologia, né, mais especificamente nas empresas de IA. E isso preocupa o mercado porque vai que esse dinheiro não volta, né? Ou vamos supor, né, no caso da Google, eles contraem uma dívida e aí na hora de pagar, às vezes o resultado que eles esperavam com aquela dívida não acontece, né? O investimento que a gente fez com esse dinheiro da dívida não teve um resultado muito bom, a gente não conseguiu ter retorno, aí vai ter que tirar dinheiro de outras áreas, né? Da parte lucrativa da empresa, vai prejudicar um pouco o lucro da empresa e tal. E a gente pode ver aqui que a Amazon, né, por exemplo, investiu 50 bi só na OpenAI, o SoftBank investiu mais 30 bi na OpenAI, a Nvidia a mesma coisa, aí a Meta investiu na Scale AI, o Alibaba investiu 1 bi na Moonshot, mas também investiu, pelo que eu vi aqui, ó,
A Alibaba está liderando uma rodada de investimento com pelo menos 600 milhões de dólares para a startup chinesa AI Minimax. Aqui, ó. A Alibaba entra de vez e investe cerca de 2,5 bilhões de dólares, né? O Alibaba investiu só no setor de IA. Aí a gente tem outras empresas aqui, como a Nvidia, que investe na CoreWave, a gente tem essa, acho que Thrive Capital, a A60Z, que investiram em outras empresas também desse setor. Então, assim, esse é um outro ponto que acaba preocupando as pessoas, né, os investidores, o mercado como um todo. Não o mercado como um todo, mas uma parte do mercado, porque né, vai que esse dinheiro não tem o resultado esperado, né? Ou vai que esse dinheiro, até né, que foi emprestado, que foi investido, tipo, ele até tem o resultado esperado, mas não no tempo esperado, né? Ah, se imagina que vai dar um resultado de X bilhões de lucro daqui a 2, 3 anos, mas aí vai ver demora 10 anos para chegar a esse resultado, né? Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho, porque se isso continuar crescendo, né, isso continuar do jeito que tá, né, mais e mais bilhões de dólares sendo investidos em empresas de IA, né, por outras empresas que também, né, ganham dinheiro com IA, isso pode indicar que a gente de fato está entrando, né, não entrando, mas já está no processo de bolha e quem sabe até mesmo próximo desse fim, né, do estouro dessa bolha. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua atenção.